Livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 6, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Efésios, amém? Fica depois de Coríntios, vai chegando para o final da Bíblia, amém? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antecondenai, porque o que eles fazem em oculto, até diz-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Bate palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Bate mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Um ensinamento, irmãos, muito maravilhoso. Amém? A palavra do Senhor, irmãos, todo dia, toda hora que nós abrimos ela fala em nossos corações. Porque o maior interesse de Deus, irmãos, é que nós venhamos nos arrepender, para que um dia, irmãos, nós possamos estar ao lado dele, amém? Glória a Jesus. E todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, nessa noite, se você abrir o seu coração, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar dentro do seu ser, dentro da sua alma, amém? E vai transformar a sua vida. Aquilo, irmãos, que muitas das vezes nós fazemos de errado, o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige, amém? E nessa noite, através de Paulo, quem é Paulo? Paulo, irmãos, ele, outrora no passado, ele perseguia o povo de Deus. Paulo se chamava Saulo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o homem não conhece a Deus, amém? Ele faz tudo errado, irmãos. Quantas pessoas praticando coisas erradas, porque não conhecem a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, que hoje é um servo do Senhor, que fala conosco aqui através da palavra do Senhor, ele perseguia o povo de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, na boca de muita gente, crente não presta, crente é isso, crente é aquilo. Nós podemos entender na palavra do Senhor, irmãos, que Jesus disse que existe o joio e existe o trigo. Mas como assim, Malele? Existe o joio e existe o trigo, irmãos. O Senhor contou uma parábola, irmãos, que um semeador, ele estava semeando boa semente. Ele semeou a semente boa, ele semeou o trigo. E a Bíblia diz que quando foi de noite, irmãos, uma pessoa mal foi lá e plantou junto com o trigo o joio. E quando cresceu, irmãos, o joio é parecido com o trigo. Então é por isso, irmãos, que a gente vê, principalmente nos dias de hoje,
muitas pessoas não se valorizam a eles mesmos. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, olha, eu não quero ir para a igreja porque fulano é assim e assim. Nessa noite eu quero que os irmãos entendam que Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas aquele que fazer a vontade de Deus. A salvação, irmãos, ela é individual. Eu não salvo meu esposo, o meu esposo não me salva, eu não salvo os meus filhos não me salvam. O que eu fizer para mim, eu vou receber. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, a orientação do Senhor para nós nessa noite, através de Paulo, quando ele não conhecia a palavra do Senhor, ele fazia tudo errado, irmãos, amém? Ele queria matar os crentes. Por quê, irmãos? O Satanás, quando ele está na vida da pessoa, a pessoa é uma pessoa, irmãos, que sente ódio de tudo. A pessoa, quando não tem Jesus no coração, irmãos, ele é uma pessoa angustiada, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem anda com Jesus, irmãos, ainda que ele está passando luta, passando dificuldade, mas ele é uma pessoa feliz, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nessa noite, irmão, Jesus está falando conosco através de Paulo. Não vos enganeis com palavras vãs. Porque é sobre isso, irmãos, que Deus está irado. Deus está irado, irmãos, quando Ele olha sobre a face da terra. Tanta crueldade, tanta falsidade, tanta maldade. Amém? A ira do Senhor, irmãos, está sobre a face da terra. Amém? E a Bíblia diz, não vos enganeis. Quantas pessoas sendo enganadas, irmãos? Quantas pessoas até está na igreja, falando que adora o Senhor, mas a Bíblia diz, irmãos, muitos honrando o Senhor, irmãos, só de lábios, mas o coração está longe do Senhor, amém? E a orientação de Paulo aqui nessa noite, irmãos, é para nós despertar, irmãos, é para nós acordar. Quantas pessoas dormindo, quantas pessoas desapercebidas, irmãos, quantas pessoas não preocupam mais em buscar o Senhor. O que faz nós chegar perto de Deus é a oração, irmãos. E muitas das vezes nós não estamos orando como o Senhor quer. Nós não estamos aproximando de Deus como Ele quer, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus, irmãos. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? E no capítulo de número 4, irmãos, a palavra do Senhor vem nos orientando também aqui, ó, o ensinamento do Senhor, para nós despertar, irmãos. Quantas pessoas sendo enganadas? Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quanta falsidade, irmãos, quanta mentira. E muitas das vezes tem pessoas que acham que Deus não está vendo. Falai a verdade uns para com os outros. Quantos crentes mentirosos, irmãos, hoje é culto de ensinamento. Amém? Glória a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, as pessoas lá fora não dão crédito para muitos crentes. E o Senhor está, irmãos, falando conosco, porque a Bíblia diz que antes não conhecer do que conhecer e não obedecer à palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas falam, Deus é amor, Jesus é amor, irmãos. Só que no último dia Ele não vai usar mais de misericórdia, porque a palavra dEle ensina a nós, irmãos, o caminho a chegar no céu. E quem quer morar no céu, diga glória a Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Quando nós, irmãos, estamos mentindo,
Eu acho que é uma coisa que Deus fica muito irado, irmãos, a mentira, amém? Glória a Jesus. Ah, mas se eu não falar, eu vou perder. Não perde, irmão, você só tem a ganhar. Quando você luta para falar a verdade, você só tem a ganhar, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e quem mente é filho dele. Palavra pesada, irmã Leila, é? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e quem mente é filho dele. Ué, se aquele que mente é filho do diabo, não vai morar no céu. Falai a verdade, irmãos. Amém? Porque quando nós falamos a verdade, nós somos perseguidos, mas essa é a vontade de Deus. Amém? Diga glória a Deus. A Bíblia está nos ensinando também, irmãos, nós irá e não pecar. Você pode ficar irado mesmo, mas não pode pecar, não tem que ter controle. Quantas pessoas não têm controle, irmãos? Hoje em dia, só de encostar na pessoa, a pessoa já está chutando. Nós temos que ter controle. Irai-vos e não pecai. Glória a Jesus, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós iramos e falamos palavrão, falamos coisas que desagradam o Senhor, nós estamos dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. A nossa boca é santa, irmãos. Quantas pessoas trupica, xinga, irmãos, está dando lugar para o diabo. Amém? E muitas das vezes, quantas pessoas estão com a vida embaraçada? A vida embaraçada e ora, pede, não sabe o que está acontecendo. É porque dá lugar ao diabo, irmãos. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar para ele, ele entra mesmo, irmãos. Amém? O Senhor está nos orientando também, irmãos, olha só. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom. É, irmãos, é mandamento do Senhor. Amém? Glória a Jesus. O Senhor, Ele pede para nós ajudar uns aos outros. Amém? E aquele que tiver necessidade, irmãos, nós ajudar. Amém? Quantas pessoas têm sido mão fechada? Tem sido mão fechada para a obra do Senhor. Tem sido mão fechada, irmãos, para o seu... Deus não se agrada. É aonde, irmãos, vem aquele versículo. Jesus falando, irmãos. Eu tive fome e vocês não me deu de comer. Eu tive sede e vocês não me deu de beber. Eu estava doente e você não me visitou. Irmãos, nós somos falhos demais na presença do Senhor. É por isso que o Senhor está falando, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. O Senhor está pedindo para nós, irmãos, amém? Pedir a Ele força, graça, sabedoria, irmãos. Porque no último dia, irmãos, o Senhor vai requerer de nós. Não apenas dizer, eu sirvo a Deus e não faz o que Ele manda, amém? É mandamento do Senhor, irmãos, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Olha só, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o grande dia, irmãos. Jesus vai voltar, irmãos. Eu sei que tem muita gente que não quer que Jesus volta, mas a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar um dia. Os sinais estão aí, irmãos. Só não enxerga quem não quer. É por isso que o Senhor está falando conosco, para nós despertarmos, para nós consertar a cada dia, amém? Para nós não dar lugar ao diabo, porque quem dá lugar para o diabo vai morar com o diabo, irmãos. Existe céu, existe inferno.
E aquele que não seguir a paz, aquele que não tiver, irmãos, na verdade que é Jesus Cristo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Irmãos, alguém pode dizer assim, irmã Leila, mas Deus tem coragem de lançar o homem e a mulher no lago de fogo, aonde Satanás está? Irmãos, não é Deus que lança, é nós mesmos. Quem sabia, diga glória a Deus. São as nossas atitudes que vai nos condenar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu, irmãos, para nos salvar. E se eu, você, não valorizar o sangue, irmãos, aquela coroa de espinho, tão, irmãos, pesada. Amém? Aquela coroa, irmãos, que colocou na cabeça de Jesus. Difamaram de Jesus. Amém? Ele não merecia aquilo, mas ele disse, Pai, eu vou morrer para salvar a humanidade. Desde o início, irmãos, os irmãos sabem, glória a Jesus, que Adão e Eva pecou diante da presença do Senhor. Deus, ele não queria, irmãos, que fosse assim, amém? Mas foi o homem que escolheu, mas Deus deu uma oportunidade para você. Se nós andar na verdade, no caminho da verdade, no caminho estreito, irmãos, porque a Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito. Não pode, irmãos, no caminho de Deus tem não. No caminho do Senhor, irmãos, nós temos que seguir a palavra do Senhor, caso contrário, irmãos. Amém? Caso contrário, a Bíblia diz que será, irmãos, triste para aquele que não obedecer o caminho do Senhor. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. O caminho, irmãos, que leva para o céu é um caminho apertado. Nós podemos ver hoje em dia, irmãos, tantas pessoas andando no caminho largo, está na igreja, mas pode fazer tudo, irmãos. Amém? Mas Jesus ensinou, irmãos, para os discípulos e para nós, que o caminho é apertado. Alguém pode dizer, mas como as pessoas conseguem? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave, irmãos. O Espírito Santo de Deus dá força, dá graça para aquele que quer morar no céu, amém? Quem quer morar no céu, levante a mão e diga glória a Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga assim, meu Deus, me dá força para mim renunciar a mim mesmo. Já estou concluindo. Muitas das vezes, as pessoas sempre colocam a culpa no diabo, irmãos. Amém? Mas se nós não der lugar para ele, ele não entra. Ele não entra. Não deis lugar ao diabo. E é por isso, irmãos, que Jesus, ele disse assim, ó, que nós temos que renunciar a nós mesmos. O maior inimigo da nossa vida são nós mesmos. Alguém disse, eu não dou conta, eu não consigo. Consegue sim, em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, glória a Jesus, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. E se você está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, é porque Deus tem um chamado na sua vida. Glória a Jesus. Jesus, ele vai voltar, irmãos. E esse corpo, irmãos, ele vai, irmãos, para a terra. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz que nós somos feitos o pó da terra, do pó veio e do pó volta. E a nossa alma, irmãos, para onde vai? Você já parou para pensar? A nossa alma, irmãos, está no nosso domínio. Se eu quero morar no céu, eu tenho que fazer de tudo, irmãos, que a Bíblia, ela nos orienta aqui, irmãos, amém? Para nós chegar no céu, amém? Então vamos lutar, irmãos. Vamos a cada dia chegar mais perto de Deus. A cada dia vamos falar para Jesus, Jesus, eu te amo, me dá força, me dá graça, me liberta. Nós podemos todas as coisas no Senhor, irmãos. Quantas pessoas são dominadas pelo inimigo? Não, irmãos. A Bíblia diz que ele parece
um leão, mas ele não é leão. O leão forte é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Bate palmas bem forte para Jesus. Amém? Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem escreveu isso aqui, irmãos, antes ele era um perseguidor, ele não gostava de Jesus. Quando Jesus entrou na vida de Paulo, amém, ele mudou. Então, quando Jesus entra na casa da pessoa, quando Jesus entra no coração da pessoa, a Bíblia diz que as coisas velhas já passou e eis que tudo se fez novo, amém? Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Bate palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus.